Você vai abrindo para. Eu vou abrindo aqui, você também, Júlia. Tá, já tem 7 pessoas. Vamos E lá. já está gravando. Eu acho que eu liberei todo mundo. Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos explicar, né? Que a gente vai esperar um Gente, pouquinho. aguardando só as outras pessoas conseguirem entrar para a gente poder começar. Será que eu já liberei todo mundo aqui? Acho que sim. Bom dia, Paula, bom É, Paula. dia. Paulinha. Quanto tempo? Não é? Quanto tempo? Bom te ver, bom te rever. Bom te rever também. Bom rever todos vocês. Oi, Júlia. Olá, tudo bom, Paula? Tudo Mas a bem? Paula eu vejo sempre. Bom dia, Clô. Bom, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro de tudo, eu adoraria agradecer a presença de todo mundo, embora eu acredite que ainda tenha gente para entrar, mas enfim, como tudo isso vai ficar gravado e vai para o canal do YouTube, depois a gente consegue ter a leitura de. Ah, peraí, deixa eu abrir para mais gente aqui. Eu queria, primeiro de tudo, dizer que foi absolutamente importante, eu acho, a nossa escolha dessa série, em função de um boom, né? Não se falava em outra coisa a não ser nessa série. Até porque o filme que seria apresentado hoje era outro, né? Mas a A gente gente tinha trocou pensado. tudo por conta do momento, né? Do interesse de todo mundo e principalmente da necessidade de discutirmos o que o filme traz. Evidente que o filme tem inúmeras possibilidades de abordagem, né? A gente podia discutir escola, bullying, família, atuação da psicóloga, mas evidente que a gente vai tentar olhar para tudo isso, mas não vamos ficar, por exemplo, paradas na beleza que é um filme com aquele tipo de filmagem, né? Com plano sequência. Isso é legal, mas não é o que nos interessa a princípio. Então, eu acho que para servir de warm-up, para dar uma esquentada na gente, nós separamos um videozinho de 1 minuto do Contar Caligaris, que foi um escritor, psicanalista italiano, que morreu em 2021, com 72 anos, mas é um vídeo dele onde ele, evidente que ele não fala sobre a série, ele já estava morto, mas ele fala sobre uma questão super importante que é misoginia. E o vídeo, talvez a gente não consiga ouvir, mas tem legenda. É um filmezinho de 1 minuto, só para dar uma aquecida. Júlia, solta o filme.
Vocês estão ouvindo ou não? Não, Nada. tá Não sem nos som. falou o filme. Mas vai lá. Eu acho que Deixa ele como eu tava rodando. mutada, então eu acho que eu me confundi mais aqui. Espera aí. Tem legenda, então não tem problema. Legenda com erro, mas... Coloca. Ok. Eu acho que, embora a gente não tenha a voz dele, mas o texto estava escrito, né? E eu acho que essa última fala dele, que a misoginia está no coração de cada um, está em nós, é uma reflexão do Caligares. Constança, passo para você. Bom, antes de mais nada, bom dia, né? Obrigada a todo mundo aqui. Mas queria avisar uma coisa. A gente vai falar agora, nós três vamos falar. Eu, a Sônia e a Júlia. E quem quiser fazer comentários ou perguntas, eu peço para escrever no chat, tá? Que aí a gente seleciona ali. Essa série é absolutamente necessária, eu acho, traz discussões muito necessárias nesse momento nosso. O que eu acho muito interessante é que eles não colocam uma única causa para aquele comportamento do menino. É a família, é a escola, né? Assim, é a sociedade, é a internet. São muitos elementos que atrapalham mesmo, né? Enfim, o desenvolvimento emocional hoje. Tem coisas bem importantes para a gente pensar. Eu fico lembrando do livro do Winnicott, que é um clássico, né? O Privação e Delinquência, em que ele fala, né, algumas coisas super importantes, dizendo que não dá para a gente pensar a adolescência sem pensar na delinquência, né? Ele fala o quanto que algumas coisas que fazem parte, que são momentâneas, né, fazem parte da adolescência, são constantes no que a gente chama de psicopatia, né? Assim, na tendência antissocial. O que ele diz com isso é que é uma linha muito tênue entre o que é normal e o que é patológico, né? Assim, e o quanto que é difícil perceber isso. Na série, uma coisa que também chama muita atenção é o susto que a família leva com aquela atitude do menino, né? Como se fosse algo que eles não estavam vendo, que eles não achavam que fosse possível. E é uma família normal, não é uma família que tenha elementos, né, assim, muito fora do comum. E isso é muito importante para a gente discutir, para a gente pensar também, né? Assim,
O Winnicott vai falar do quanto que a sociedade precisaria ser saudável para lidar com a adolescência, porque é um momento muito difícil mesmo, que todo adolescente vai ter contradições que são muito difíceis de lidar. Por um lado, o desafio, e por outro, uma dependência muito grande também, né? Assim, ficam oscilando entre esses extremos, o que é muito difícil para qualquer família, né? Assim, para lidar com isso não é simples. A questão da responsabilidade pelo que faz, né? Porque na série a gente também vê o menino com essa dificuldade, né? Embora tivesse um vídeo gravado, incontestável, né? Assim, que foi ele que matou. Esse é o ponto de partida, inclusive. O menino não assume a responsabilidade pelo que fez, né? Só no final, só no último episódio, que ele vai dizer o que fez, e que é o que está gravado ali, é inconteste. Mas o Winnicott também fala muito sobre isso, né? Assim, sobre um sentimento de culpa que tem a ver com o lado construtivo de cada um de nós, né? Assim, ele vai dizer que isso já aparece no primeiro ano de vida, mas que até os 5 anos não é algo sólido ainda, né, de se responsabilizar e por tudo que faz. Mas a gente sabe também o quanto que ao longo de todas as fases do desenvolvimento emocional, quer dizer, na infância e na adolescência, o quanto alguma coisa pode dar errado, né? Assim, o quanto é fácil que algo dê errado. É muito e vai ser necessário aprender a lidar com o que é difícil, né? Isso faz muito parte do nosso trabalho como psicanalistas, né? A gente lida com o que falha, com as falhas, com as dificuldades, né, assim, de cada um de lidar com o que sente. Uma das coisas mais complexas é a raiva. E isso a gente vê na época em que a gente vive de várias maneiras, né? Assim, de muitas formas e muita patologia em torno disso, em torno da raiva, né? Assim, e que as pessoas às vezes acham que só aparece de uma maneira extrema, e não é verdade, né? Assim, onde tem amor, tem raiva, né? Sempre ouvi isso, né, das professoras de psicanálise que eu tive, e é um fato, assim, é o que a gente percebe o tempo inteiro na nossa clínica, com os nossos pacientes, e o quanto que é necessário esse aprendizado, né, assim, de lidar com a raiva, porque é uma sociedade que fecha os olhos para isso. E lidar com a raiva desde da primeira infância, como diz o Winnicott, é algo absolutamente necessário para que haja um comportamento construtivo, né? E essa oscilação entre o que é construtivo e o que é destrutivo é o que está na base da adolescência, para a gente pensar, né? Assim, porque o adolescente tem esse impulso da contestação, da destruição, e aí esses discursos de ódio que passam a ter tanta força, né? O quanto que a internet é nociva, extremamente nociva, na época em que a gente está vivendo, né? Assim, enfim, são pequenas pontuações para a gente começar aqui a pensar sobre a série. Falarei Júlia, mais, mas Sônia e Júlia. Júlia, eu acho que você vai pegar um outro Posso? aspecto, né? Quer começar, Sônia? Eu falo. Posso? Não, pode falar. Então,
Gente, tá um vendaval aqui, então pode ser que a minha fala seja interrompida por ventanias, mas é, bom, primeiro agradecer a presença de todos e, né, estou feliz que a gente está tendo esse espaço de troca aqui, de debate. E acho que, como a Sônia falou e Constança também, a gente tem muitos caminhos para pensar essa série, né? Eu queria começar particularmente pensando até na própria divisão que a série faz dos 4 capítulos, né? Eu acho que é simbólico a forma como eles dividem esses 4 capítulos, onde o primeiro capítulo é a lei, né? A lei que se estabelece a partir do momento em que tudo falha, a lei entra com a sua agressividade também, a sua, né, radicalidade. Então, acho que o primeiro capítulo fala sobre a lei, né? Assim, todas as suas facetas. O segundo capítulo, acho que traz a questão da escola, que é a na qual eu queria me debruçar um pouco mais. O terceiro capítulo sobre a psicóloga e todas as questões psíquicas, né, que aparecem ali. E o quarto capítulo, acho que é a família como, né, encerrando ali essa narrativa num lugar assim muito profundo, assim, acho que o capítulo da família é um capítulo muito duro, né? Assim, que a gente vai tendo reflexões também muito no campo do todos nós estamos inseridos numa sociedade em que está todo mundo muito vítima, né? Ali muito sofrido, né? Então eu queria trazer um pouco assim a questão da escola. É, eu que trabalhei em escola e que, né, vivi assim dentro desse ambiente, me chamou muito a atenção, assim, claro que várias coisas na série me chamaram a atenção e a gente vai, né, pontuar mais ao longo do nosso encontro, mas queria trazer um pouco a questão da escola, porque acho que na escola a gente tem alguns elementos assim que mostram um pouco no seu ambiente micro o que a gente vive num macro, né? Assim, então acho que a escola traz assim, primeiro ponto que para mim é muito né, assustador é a postura é como todos estão perdidos ali, né? Acho que tem os professores completamente perdidos, os alunos completamente perdidos. E eu acho que eu queria trazer uma referência, assim, né, uma referência teórica da psicanálise, que é o Bion, quando ele vai falar sobre a ideia de continente-conteúdo, né? Assim, o Bion tem essa teoria, né, assim, que ele vai falar sobre a importância da mãe continente, né? Assim, ou seja, claro que muito relacionado, né, a tudo que a gente entende na psicanálise relacional e tal, na psicanálise inglesa, mas o Bion ele vai trazer a ideia de que não só os conteúdos daquilo que a gente vive são fundamentais, né? Ou seja, as questões intrapsíquicas, né? As questões metapsicológicas, né? Como Freud vai trazer, mas que a questão do continente é fundamental, né? Então, a mãe continente é aquela que contém, né? É aquela que dá parede para as emoções, né? Para as manifestações emocionais do bebê, da criança e futuramente do adolescente, né? Eu falei mãe aqui numa talvez num vício psicanalítico que a gente tenha, mas eu quero me referir a figuras de cuidado, né? Que começam inicialmente na mãe, na figura principal, na família, e vão se expandindo para a escola, para a sociedade, para as coisas que a gente vai, né? O nosso mundo vai se expandindo. Então, assim como no início da vida a gente precisa de um continente, na adolescência, né? A escola é esse continente, um pouco, né? E eu acho que na série mostra o quanto que essa escola, assim como a sociedade de uma forma geral, né? E a família também, perde um pouco esse lugar de continente porque não está conseguindo compreender, se conectar com o que está acontecendo com esses adolescentes, né?
Então, o que eu observo ali dentro aquele capítulo da escola é que a escola não está conseguindo conter, não está conseguindo dar borda àqueles adolescentes, porque ela está completamente perdida e não conectada com o que está acontecendo, né? Assim, ela própria, né? Acho que os próprios professores estão sem um suporte, estão sem, né, conhecer o que tá na vida daqueles adolescentes. Então, eu acho que esse tema é um tema que me parece fundamental para a gente pensar a realidade, né? Assim, não só dentro da família, como na escola, onde aqueles adolescentes manifestam constantemente a raiva, fazem o que querem, né? Assim, é muito nítido o momento em que, né? É claro que as raivas são naturais de aparecerem, né? Nos ambientes escolares mas é muito nítido como as adolescentes não se sentem nem um pouco conduzidos pelos professores, né? Eles estão totalmente à deriva. A sensação que me dá é que eles estão à deriva e vivendo, as pessoas sem saber como lidar, né? Assim, com aquela realidade. Então, acho que a ideia do continente, do bio, é uma ideia que a gente, em análise, faz muito, né? Dentro dos consultórios, a gente entende que muitas vezes o limite para o paciente é o que você pode dar de melhor, né? Dentro de uma análise com adolescente, é sempre um ponto importante, né? Quando você sente que o adolescente precisa, né, de um limite, né? De um continente, porque não é um limite radical, agressivo, né? É um limite de contenção, né? De dizer, olha, eu entendo tudo que você está sentindo, mas tem aqui alguma coisa que precisa te conter, né? Na tua agressividade, na violência, né? Então, eu acho que essa é a minha É, contribuição. Então, queria Fala. falar um pouquinho mais, não resisto. É, a série também tem uma outra coisa que é muito interessante, que ela é muito centrada em figuras masculinas. A gente vê pais, filhos, são homens quase que o tempo todo. E assim, acho que é importante a gente pensar, né, assim, sobre o masculino hoje, a gente sabe quanto isso é complexo, mas também acho que tem ali, pensando, né, em termos de psicanálise, a figura paterna muitas vezes é associada à internalização da lei, né, assim, a esse limite interno entre o que é certo e o que é errado. E acho que a série está mostrando também aonde que isso falha, né? Tentando trazer, na verdade, uma reflexão sobre isso, né? A dificuldade dessa internalização da lei. Um outro aspecto interessante que o Winnicott traz é o quanto que a raiva é um caminho muito frequente na adolescência para que o adolescente não entre em contato com os seus sentimentos depressivos, com os sentimentos de tristeza. A delinquência, ela é calcada nisso, numa dificuldade de lidar com sentimentos de perda, de tristeza, que fazem parte da vida, que fazem parte de todo o processo de amadurecimento. Ninguém cresce sem dor. A gente precisa entrar em contato com esse tipo de sentimento sempre, né? Assim, o nosso trabalho clínico é sempre nessa direção, né? De poder integrar o amor e a raiva para poder ter comportamentos que sejam construtivos, construir uma vida, né? E o que a gente vê na série é todo esse conflito, né? Essas questões, temas que fazem muito parte da adolescência, né? Violência e sexo. O quanto que isso está distorcido,
na época em que a gente vive, e o quanto que a raiva tem aparecido socialmente, né, assim, como é, a única forma possível, né, de lidar, como se fosse a única forma de lidar com o que sente. E isso é muito ruim, assim, o quanto que é necessário ampliar. Eu tenho falado muito, alguns de vocês aqui já me ouviram falar disso, sobre um filme que é bem interessante, que também fala sobre delinquência, que é o Sing Sing, que é feito com, né, que teve agora no Oscar, e que é feito com ex-presidiários. Assim, acho que só tem um ator ali que não é ex-presidiário, a maioria é. E, e é bem interessante, porque eu também acho que mostra um outro problema da nossa época, é o quanto as pessoas não sabem reconhecer o que estão sentindo, né? Acho que a gente pode até brincar, né? Falar assim, é como se fosse uma espécie de analfabetismo emocional. A pessoa não consegue ler os sentimentos que estão ali, a dificuldade que tem para isso. Nesse filme é muito bonito porque é um grupo de teatro, né? Eles fazem teatro, eles fazem uma peça nesse presídio, né? De Sing Sing, enfim, bem interessante. Achei que fôssemos ter mais perguntas e comentários, está todo mundo inibido. É. Eu, Deixa Podem eu dar eu, uma, falar. deixa Vamos eu lá. falar um pouquinho também. Complementando o que a Júlia falou, é interessante a gente saber que na Grã-Bretanha foi obrigatório, a partir de agora, a apresentação dessa série em todas as escolas, né? Eu acho que a série sacudiu tanto uma coisa que era óbvia, que é essa questão toda da misoginia, do quanto essa garotada fica nesse mundo da internet sem que ninguém dê margem, né, e explique o que está acontecendo, que essa postura inglesa de obrigar todas as escolas a apresentar essa série, eu acho que sublinha a importância que ela tem. Mas eu queria, Júlia pegou esse aspecto da escola, eu queria falar um pouquinho da perita, da psicóloga que entra para Ótimo. falar com o menino, né? Porque eu ouvi diversas opiniões sobre a atuação dela. E acho que a gente tem que, a princípio, lembrar que ela não está ali como clínica, ela está como perita. Ela tem uma série de encontros com ele para laudar e entregar para o juiz, né? Mas o que a gente tem naqueles encontros? Que é exatamente como a Júlia apontou, dividindo, né? É o terceiro episódio. Eu acho que é muito rico, porque, primeiro, a gente fica sabendo que já havia um outro psicólogo, porque ele deixa isso claro, que fazia perguntas mais diretas para ele. E essa perita tem uma abordagem um pouco mais psicanalítica, no sentido de que ela. O telefone tocar. No sentido de que ela quer saber o que ele acha, o que ele sente, né? Ela faz questões para ele que o incomodam bastante, né? É interessante a gente ver que no primeiro encontro com ele ela leva coisas que ele gosta, né? E aí me lembra sempre uma postura muito etológica, né? Porque quando a gente chega na casa de alguém, ou quando a gente vai encontrar, a gente costuma levar algo de comer ou algo de beber, e ela assim faz, né? Ela leva o tal do chocolate quente com marshmallow e leva um sanduíche para ele, como uma forma de dar, entre aspas, boas-vindas, mas para deixar a coisa mais amena, né? Ele tem lá a reação que ele tem, mas
a coisa segue, essa entrevista segue entre os dois e chama muito a atenção uma atitude dela, que é o medo que ela demonstra, né, quando ele fica mais raivoso. O que, para um psicólogo clínico, isso seria um desastre, né? Assim, absolutamente nenhum psicólogo reage ou deveria reagir dessa forma numa sessão, né? Mas, ok, ela não está em sessão, mas, de qualquer forma, no que ela mostra o medo, ele cresce, naturalmente, né? Então, tecnicamente, ela escorrega aí, né? Nessa demonstração de medo dele, a ponto dele próprio dizer, mas eu só tenho 13 anos, né? Você está com medo de mim? Eu só tenho 13 anos. É interessante também um outro momento que eu acho que acontece com qualquer um de nós que atenda, né? É evidente que quando a gente sai de uma sessão muito, muito densa, muito difícil, é natural que a gente passe alguns minutos se recuperando disso. E o filme mostra isso em algum momento, quando ela sai e vai respirar lá fora, ela está tentando se reorganizar, né? E aí se dar limites de novo para poder voltar a estar com ele. Então, é um aspecto interessante também a gente ver o quanto esse menino, pelo seu comportamento irado, né, mexe com ela e como ela precisa parar para continuar. Era só levantar mais uma lebre para nos permitir começar a discutir. Constança está Ótimo. cuidando aí Eu estou vendo. Tem uma pergunta ótima do Caetano que eu já vou Tem. Eu posso, antes dizer. da pergunta do Caetano, posso falar Eu uma também coisinha? queria falar uma coisinha rapidinho. Só sobre essa psicóloga da série, o menino fica, em um determinado momento também, que eu considero o erro dela também, ele fica... Onde é que está a armadilha? Né? Assim, né? O que é isso que você está fazendo? E é muito ruim, tanto, né, para uma pessoa que está fazendo perícia, quanto para, né, se a gente for pensar na clínica, isso é um desastre, né? Isso seria péssimo de deixar o paciente com essa sensação, né? Assim, ou o paciente, ou enfim, ou a pessoa que está sendo avaliada, né? De que não é confiável a, a postura dela, é bem ruim. Mas desculpa, Júlia, fala. Ah, não, imagina. Não, eu acho que a postura da psicóloga, né, da perita, eu acho que tem uma parte, eu queria falar da posição, né, que o Jamie coloca ela, né? Eu acho que do ponto de vista do machismo, né, da violência, eu acho que o que me parece, o que eu achei curioso ali é como ele reproduz transferencialmente com ela, né, a posição que ele está falando sobre a mulher, né, assim, que é a relação dele com as mulheres, né, assim, porque eu sinto que tem um tripé ali, né, emocional dele, que é um tripé, eu acho que muito da masculinidade, né, dessa coisa, né, tóxica, masculina que eu acho que a série tenta abordar, que assim, tem três posições que ele coloca ela, na minha opinião, né? Ele tem uma postura carente em relação a ela, né? Afetivamente carente, ele coloca ela num lugar maternal, né? Ele fala da vovozinha, ele fala, você está fazendo pergunta de vó, ele, né, ele se sente cuidado ali quando ela leva o chocolate quente, né? Tem toda uma postura que ele coloca ela num lugar maternal.
Tem a erotização que ele faz dela, né? Assim, então ele fala: você é toda bonitona, você nunca sofreu o que eu sofri, porque você é toda bonitona, você é toda, né? Ele faz ele coloca ela num lugar erotizado, e para mim, assim, nesse conflito em que ele tem a posição dela como, né, materna e uma posição mulher erotizada, né, e objetificada, que eu acho que ele vai tentando objetificar ela ali, não só no lugar erótico, mas no lugar da posição que ela está ocupando, né? Nesse conflito, me parece que a saída é a agressividade, que eu acho que é a saída daquilo que a gente, né, do masculino tóxico e, né, que é sempre a saída do não conseguindo administrar um conflito entre a carência e, né, o materno e o erótico. Ele rompe com aquilo e vira muito agressivo com ela, né? E eu acho que essa reprodução que ele tem com ela é o que ele faz com a menina, que ele vai e mata, né? Assim, a menina rejeita, né? Ele está tentando entender a questão, né, do erotismo e do desejo, e ele, na impossibilidade, na sensação de rejeição, ele mata, né, a menina. Ele é agressivo, violento e radical, né? Então, eu acho que, enfim, queria trazer esse recorte, porque eu acho que também, né, quando ela reage desse jeito, eu concordo que, né, numa posição clínica, numa postura clínica, a gente não deveria, pelo menos, né, se sentir tão intimidada, mas acho que ali eu sinto que a série quer mostrar o quanto que a masculinidade, né, o poder do patriarcado está incidindo sobre ela, inclusive a partir de um menino de 13 anos, né? Assim, no qual ele tá tão aquela mulher nova, né, e ao mesmo tempo psicóloga, né, ela se sente intimidada por esse menino, né, assim, então, enfim, acho que tem eu queria só pontuar essa posição que ele coloca ela, né? Acho que a série traz muitas problematizações sobre a violência, mas também tem a menina na escola que, né, é extremamente agressiva. Agressivo. Eu acho que é para a gente pensar, né, no quanto que a raiva não é um caminho saudável, né, assim, desse jeito que tem sido. Tem um monte de pergunta interessante. Vou seguir aqui a ordem das perguntas. Caetano faz uma pergunta, um questionamento bem interessante, que ele diz assim, que tem muitos psicanalistas que tentam justificar o ato criminoso do menino a partir de um suposto abuso sexual, que a série acaba mostrando que não houve. Eu acho isso bem interessante para a gente pensar, né? Assim, a nossa linha aqui seguindo o Winnicott e Bowlby. Então, a gente faz um outro tipo de leitura, não precisa de abuso sexual nenhum para ter esse caminho da tendência antissocial. O que o Winnicott vai dizer é que é uma privação que acaba levando né, e a dificuldade de lidar com a raiva, a dificuldade de lidar com o que é construtivo, que acaba levando a esse tipo de comportamento, né, a essa configuração. E quando ele fala de privação, ele também enfatiza uma coisa importante. Ele diz que é um sentimento de perda que fica muito forte e que a pessoa não consegue lidar com isso, né? Assim, porque é como se fosse assim, algo que funcionava bem, né? Tinha ali uma satisfação emocional e o indivíduo sente como se aquilo tivesse sido arrancado dele, ele perdeu isso. E aí é que vem, né, isso é que estaria na origem do que a gente chama de psicopatia mesmo, né? Assim, de delinquência. Tá bem interessante. Mas, Caetano, você quer falar alguma coisa sobre isso? Se quiser, super bem-vindo. Não vou seguir para outra pergunta, para outro comentário que é bem interessante, que é da Renata Kaufmann.
Oi, Renata, quanto tempo, né? Quer Ah, falar? É bem interessante o que você fala também. Muito bom. Gostei pois é, muito. porque realmente sobre a atuação, né, da psicóloga, eu não sei se aí é uma falha da série, ou porque ela aparece como psicóloga clínica na tradução, enfim, não como perita, né? E como psicóloga clínica, a gente fica sempre muito preocupado com as questões éticas, né? Porque realmente ela cumpre a tarefa, né? Ela chega onde ela queria chegar, né? Para fazer o laudo, mas ela, de certa forma, ela revitimiza, né? Ela oferece para ele mais do mesmo, que no final é o abandono, né? Então, para nós clínicos, isso é muito doloroso, Com bate num lugar certeza. muito ruim, né? Concordo totalmente. Eu também Porque fiquei assim, muito sabe incomodada. o Concordo. que você falou, né, sobre satisfação versus insatisfações, né, privação versus, enfim, preencher necessidades. E ele, obviamente, tem uma carência enorme, né? Ele tem um vazio enorme ali de afetividade. E ela oferece, inclusive, quando oferece o chocolate, o marshmallow, oferece um sanduíche, oferece com a escuta, né? Uma escuta diferenciada, diferente dos períodos anteriores, e no final ela também oferece o abandono, né? Ela oferece mais do mesmo. Verdade, concordo totalmente. Muito, muito bom isso que você falou. Marina, tem aqui sua pergunta. Você quer falar sobre o que você pensou? Então, vou dar uma resumida aqui no que ela escreveu. É, Marina diz que ficou pensando, mas não precisa ter vergonha, não, tá? Aqui está todo mundo em casa. Pode falar, Marina, estamos em casa. Que ela fala dessa é, não responsabilização, né, do adolescente, enfim, como, né, de culpabilizar as mulheres pelo fracasso amoroso, a sensação de não pertencer, né, assim, É porque enquanto esse movimento, né, fala. que é muito marcado na série, que a gente não tem tanto contato às vezes, mas é muito forte, né? E eu acho que a série foi boa para dar visibilidade a isso, porque tem muito adolescente desassistido assim, né, na internet também. E acho que isso também já é um outro dado para a gente, né, de como é mais uma instância de abandono a internet hoje em dia. Sim, E, e aí que aparece como uma resposta que encaixa para eles, né? Assim, porque não responsabiliza eles por nenhum fracasso, por nenhuma rejeição, né? Não que assim eles tenham que ser responsabilizados pela rejeição amorosa, mas eles poderem ir se descobrindo e construindo essa autoafirmação também de um outro lugar, né? Então, vem com muita força isso e dentro da nossa sociedade, né? Até o vídeo que a gente assistiu agora do Contado, sim, é né? ótimo, é do contado. E acho que reforça isso, né? De como a gente está numa sociedade totalmente misógina e aparece uma solução que é fácil para esses meninos acreditarem, assim, né? E o quanto que, assim, eu que trabalho com, né, tenho pacientes de todas as idades, mas trabalho com criança e adolescente, e o quanto que é necessário a gente saber, sim, o que que eles estão vendo, o que que eles estão consumindo, porque, assim, o tipo de jogo que eles fazem, né, tem o que eles gostam, isso já diz muito sobre o psiquismo da criança, sabe? Assim, eu realmente acho que às vezes dá para a gente entender, ter um diagnóstico só pelo tipo de jogo que a criança gosta, assim, o que que faz sentido para ele, o que que faz parte da vida. E esses grupos extremamente tóxicos, né, do Discord. Acho que muitos de vocês devem ter ouvido, né, assim, na Rádio Novelo tem um podcast bem interessante de uma juíza, né, acho que é Vanessa Cavalieri, uma coisa assim, Isso. que fala sobre o quanto são
perversos esses grupos, né? Eu acho que a internet abriu espaço para essa perversidade, né? E uma outra questão muito séria que é a empatia, né? Assim, o quanto que crescer com jogos, o quanto que não crescer em grupo, né? Convivendo com outras crianças e adolescentes, o quanto que isso acaba tirando a possibilidade de empatia, né? Assim, porque a internet acaba fazendo isso, né? Estimula muito a raiva, a agressão e não permite essa compreensão do outro, né? Da alteridade, de uma forma mais profunda. Eu Queria só, queria. Falem. Fala, Marina. queria só relacionar com o que a Júlia falou também, porque é isso, né? Eu acho que quando ele fica colocando a psicóloga nesses dois lugares, ou maternal ou erótico, e termina sempre com raiva dela, né? Mostra como as possibilidades para a mulher no campo afetivo dos homens, né? Ela é limitada. Então, tanto que, né, acho que tem se falado cada vez mais sobre como os homens não amam mulheres. Eles amam homens e sentem atração sexual por mulheres, né? Então, acho que isso fica muito claro, e esses grupos de Discord e tudo mais, eles se utilizam disso, né, muito, para reafirmar isso tudo e botar esse ódio para fora. Alimentam patologias, né, mesmo assim. Mas Dúvida. eu acho, e acho que vai além disso, porque é um estímulo à perversidade mesmo, assim, que a gente tem visto é isso, é uma epidemia de perversidade, é muita raiva, muita agressão. Eu Sônia. queria falar um pouquinho em cima do que a Marina falou, dessa falta de limite, né? Eu estive com um paciente agora, há pouco tempo, falando exatamente sobre a série, sugerindo, inclusive, que ele assistisse, que participasse do debate, exatamente porque ele tem um filho adolescente e que fica horas no computador. E a resposta que ele me deu é que, não, mas a porta fica semi-aberta. E aí eu coloquei para ele, a porta do quarto aberta é só uma invasão. O que ele precisa não é de uma porta aberta, é de alguém do lado dele, vendo o que ele está assistindo, discutindo com ele, explicando a ele, né? Que evidente que isso dá trabalho para os pais, mas é necessário. Só deixar a porta aberta é só uma invasão, E né? essa é uma fala da mãe na série, né? Que ela Sim, diz, mas ele estava aqui em casa. O que a série mostra é isso: está em casa, está no computador, não está seguro. Não está mesmo. Dependendo do que estiver claro. fazendo, não está. Né? Se o perigo antigamente era do lado de fora da casa, o perigo agora está na porta ao lado, né? Se não houver esse tipo de observação, de controle, né? Porque é controle que precisa ter, a gente tem situações como essas. Veja aí, E Constância, Ana quem mais? Paula, nossa querida Ana, tem aqui comentários bem legais. Pode falar, Ana. Ela fala aqui sobre o quanto, eu acho muito bom isso que você coloca, o quanto que a gente tem uma sociedade que, né, fecha os olhos para aquele que não dá trabalho. Isso é muito aflitivo. E aí as pessoas não Uhum, entendem também que às vezes é melhor um adolescente que dá trabalho, uma criança claro. que dá trabalho, porque você tem clareza do que está acontecendo, do que esses que, em silêncio, né, caminham para patologias tão graves. Mas fala um pouquinho, Ana, pode falar. Né, que eu coloquei tudo numa sacola só para mandar já logo. Aham. O primeiro ponto, que é a questão tem a ver com o que a Sônia estava falando, que eu queria um pouquinho ouvir dela, o que ela achou dessa coisa que você trouxe o sanduíche, né, como um ato de um gesto,
olha, eu tô entrando no seu espaço, quase como um gesto de gratidão e de pedir licença, né? Mas é interessante porque quando ele desqualifica o sanduíche, que ele fala que não é assim que ele gosta, ela responde, mas é assim que eu gosto. E daí isso me fez um pouco pensar como é que a gente lida hoje em dia na sociedade, em todos os campos da sociedade, como a gente tem medo de lidar com a questão do poder, né? A família, os pais, querem respeitar tanto os filhos que não invadem os celulares, os WhatsApps e os computadores. As escolas querem tanto respeitar que às vezes a gente está vivendo um momento onde se posicionar num lugar de poder, isso em todos os aspectos, assim, dentro da sala de aula, nas relações dos grupos e tal, como se o poder fosse algo ruim. Ele ganhou uma conotação de algo péssimo, horroroso, né? E foi importante esse trabalho, digamos, de descolonializar o poder, mas, por outro lado, perdeu-se um pouco a responsabilidade que existia na diferença de papéis. Não sei se. Mas eu fiquei curiosa para saber o que a Sônia tinha achado dessa coisa do sanduíche, um detalhe. E daí falei da questão do quinto capítulo, né? Porque fico curiosa de pensar. Quarto. Não, do quinto. São 4 anos. E o quinto capítulo, que é Ah, Ela quer tá. saber do a quê? família da vítima, que eles, de alguma maneira, escolheram não apresentar, pelo menos não numa primeira temporada, porque com todo sucesso já estão falando que vai ter uma extensão. Mas, assim, quando eles estavam pensando em fazer a série, eles fizeram escolhas, e uma das escolhas foi não tocar na questão da perspectiva da vítima ou da família da vítima, né? E por que será que eles fizeram essa escolha? Será que foi uma escolha inconsciente? Porque, de fato, as vítimas elas não são levadas em consideração na grande maioria das vezes. Sim. Então, assim, e a vítima não interessante falar da vítima, é interessante falar dos criminosos. Se a gente for pensar que instituição, família, escola, com perspectiva do abandono, está também participando desse crime, né? Então, isso é uma coisa que eu levantei que eu queria um pouco ouvir vocês, assim. É, e daí é só uma observação que eu gosto muito de que eles não ficam mostrando, não ficam encontrando prova, não tem essa. Isso não é relevante, não é disso que se fala. Isso é uma coisa que eu acho que ajudou muito a série a trazer essa reflexão. E é isso. Queria ouvir vocês. Como você me deu uma pergunta, eu comentei, né, que eu acho que, a princípio, quando a gente vê ela trazendo exatamente o chocolate que ele gosta, mas um sanduíche que ele não gosta, tinha toda uma atitude etológica de boas-vindas, mas um passo atrás de que isso é o que você gosta e isso é o que eu gosto, né? E vamos ver como é que você vai lidar com isso, né? E acho maravilhosa a sua leitura de que a história da vítima, via de regra, é abandonada para se exacerbar a importância do criminoso, né? Todo anúncio, toda notícia de crime que a gente vê é calcada sempre em quem cometeu e não em quem sofreu, né? Assim, eu lembro de inúmeras, né? Doca Street, eu não sei se alguém é Eu da estava época, pensando nele. mas assim, Aham. pouco se falava dela. Foi ele, né? A história toda dele e toda a absolvição, porque era um crime para limpar a honra do Mas o homem. feminicídio é isso, né? Se a gente for Sim, pensar desse ponto de vista, né, a mulher é culpabilizada. Aí a gente sim, volta para a fala do Contardo Caligares, né? Quanto ódio às mulheres, né? Que difícil essa, enfim, são milênios de patriarcado. É muito difícil a gente mudar isso. De vez em quando a gente, né? A gente
se confronta com uma realidade muito dura, né? Nesse sentido, de muita raiva às mulheres. Sônia, quer falar mais? Vê se tem. Não, não, se deixar, eu fico falando, Constância. Vê as perguntas. Temos sim. Tem comentários aqui do Marco, que são comentários bem políticos, né? Interessantes para a gente pensar também. Ele fala do quanto que a família abandona, né? Assim, ao longo da série, o quanto que fica bem claro que a família abandonou o menino, né? Assim, fica incômodo, né? Acho que eles não conseguem lidar com ele. E o Marco traz aqui uma outra questão, enfim, falando da nossa época, né? Das aberrações da época que a gente vive, aí ele cita uma figura que é uma aberração, né? Que é o Elon Musk, que falou recentemente que empatia é fraqueza, né? Mas tudo que vem desse homem e do chefe dele lá, né? O Trump é absurdo. Eu Enfim, e acho que importante. reforça a patologia da época que a gente vive. Eu acho até para trazer o comentário do Marco, né? Assim, tem um abandono claro, e eu acho que a gente hoje em dia precisa pensar quais são as novas formas de abandono, né? Assim, porque eu acho que até um determinado momento a gente entendia abandono como né? Bom, você não saber onde seu filho vai, você não cuidar das questões básicas do seu filho, né? Ou, enfim, né? A gente pode tecer aqui inúmeras características de abandono, mas eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, abandono se reconfigura, né? A gente precisa dar outros sentidos a isso, que é o que a família, no último episódio, chega à conclusão, né? E eu acho que chega à conclusão por causa da mulher, né? Assim, eu acho que é importante ressaltar isso, né? A mãe é a primeira a dizer que a gente deveria ter feito mais. A mãe é a primeira a colocar isso. O pai, até aquele momento, está lidando de maneira raivosa com as coisas, né? Se a gente for parar para perceber, né? É isso. O lugar do pai é um lugar de, diante do conflito, diante da dificuldade de sentir a tristeza, a decepção, a culpa pelo que o filho faz, né? E onde ele entra nisso, onde diante disso o pai reage agressivamente, né? Assim, então o tempo todo na série a gente entendendo que a agressividade é o caminho para a resolução de conflito do masculino, né? Assim, e que as possibilidades da mulher, né? A Marina trouxe, né, também, são muito escassas, né? Ela é ou erotizada, ou ela é a que rejeita, né? Ou ela é a má, como o Contardo fala, né? Assim, então a misoginia, né? O patriarcado, ele não é um acidente de percurso na sociedade, como o Contardo fala. Ele é a base, né? Daquilo. A gente se estrutura socialmente num lugar em que a mulher tem pouquíssimas possibilidades de existência na sua, né, nas suas emoções, na sua complexidade, porque eu vi aqui que a Paula até colocou, né, assim, tem uma discussão aqui no chat que seria bom o pessoal falar, né, assim, que assim, ainda que a menina faça bullying, ainda que a menina tenha uma posição, né, que a gente possa questionar, qual é, então, né, assim, matar, então, a proporção, né, daquilo que ela faz, que eu acho que é esse o lugar feminino que a série quer colocar, né? A série quer dizer, bom, sim, ela, e muita gente vê muitas pessoas dizendo, né? Mas ela também fez um bullying, mas ela também foi muito escrota, né? Assim, na verdade, o que a série está querendo dizer é, bom, sim, ela foi, mas e aí? Né? Então, aí a resolução masculina é ele matar, né? Assim, é ele que é o feminicídio, né? Bom, a mulher traiu o marido, a mulher fez não sei o que, a mulher foi, bom, sim, né? E aí a resolução do conflito é você, né, chegar a um radicalismo como esse,
Então, acho que essa é a discussão do campo do machismo, da misoginia, né? Assim, do que a violência contra a mulher como é que ela se coloca, né? Assim, então, sobram poucas possibilidades para a mulher, inclusive na possibilidade dela não ser aquilo que esperam, né? Assim, porque a mulher não pode ser, né? Não pode ter um caráter duvidoso, a mulher não pode ter isso, a mulher não pode nem se dar ao direito de ter uma atitude que, senão, ela pode ter a vida aniquilada. Eu acho que isso é que a série também coloca, né, como questão, né? Então, só cabe à mulher o papel de ser, né, de se colocar até um determinado lugar social, né? Que eu acho que É, na figura da mãe isso fica muito colocado, né? Assim, ainda que seja uma família normal e tal, você vê que as possibilidades para aquela mãe são possibilidades limitadas, né? Ela é mãe, é, mulher. mas Embora são o desenvolvimento, subjetividades empobrecidas, né? Muito sim, empobrecidas. quando eu vi pela primeira vez a série, no quarto episódio, na última cena, quando o pai está lá chorando em cima da cama do filho, e acaba a fala dele pedindo desculpas ao filho e dizendo I should have done better, quer dizer, eu devia ter feito melhor. Eu, a primeira vez que vi, achei meio piegas acabar daquela maneira. Depois, na segunda vez que eu vi, eu achei que era fundamental que acabasse com essa fala, né, que seria esperada da mãe, né, de ter feito mais, de ter se preocupado mais, e é o pai, né, que depois de fazer uma reflexão com a mulher sobre a infância dele, né, de ter sido espancado pelo pai e decidir que não trataria os filhos daquela maneira, o pai faz essa reflexão de que errou. Ele devia ter feito mais. E realmente devia ter feito mais. Né? Tanto ele quanto a mãe. Fala, Constância. Ele fala isso para um bichinho de pelúcia, né? Assim, que eu Sim. acho que é também para reforçar que o que faltou foi acolhimento, carinho, compreensão, né? O quanto esse sempre é o caminho, né? Mas só para falar um pouquinho mais sobre essas questões tão estruturais, né? Assim, como são muito enraizadas na nossa cultura. Nas estruturas das famílias, é muito impressionante sempre o quanto os homens são protegidos, né? Assim, o quanto o pai erra, o filho fica com raiva da mãe, né? Assim, é muito frequente isso. A gente lida com, né? É sempre, mas coitadinho, né? É sempre a culpa e a raiva da mulher que a gente constata, né? Agora, seguindo aqui a ordem das perguntas, a Márcia Braga, né, faz uma pergunta para a gente, falando, ela quer saber se a gente acha que a violência aumentou nos últimos anos, né? Assim, e se os adolescentes estão com uma liberdade excessiva. Acho que é inegável, né? Assim, que a gente tem um país extremamente violento. Agora, também acho que há uma consciência maior, sabe? Assim, sobre as mazelas do nosso país. Acho que hoje tem mais lucidez, se fala mais sobre alguns aspectos que há uns anos atrás eram intocados, né? Assim, que eram tabus. Enfim, a gente fala mais sobre isso. Mas o Brasil é extremamente violento e não é né, assim, exatamente a desigualdade social que explica isso, né? A gente tem, porque tem países com tanta desigualdade social ou mais que não têm os índices de violência que nós temos. A gente tem um país em que a ostentação, né, assim, eu acho que acaba tendo um protagonismo que é bem ruim, enfim, e que incentiva a violência.
Júlia, Sônia, vocês querem falar sobre isso, sobre a liberdade para os adolescentes hoje? Eu acho que a liberdade eu acho que é isso, eu acho que a violência mudou também, são novas violências, né? Acho que assim como são novos abandonos, são novas violências, né? Assim, acho que antes a gente tinha violências, até a pergunta, não sei se foi do Caetano, né, de por que que os psicanalistas olham sempre para a questão do abuso, né, assim, Do de uma família trauma. abusiva, do trauma. É porque eu acho que de uma determinada época ou até um determinado momento, acho que as violências aconteciam muito dentro de casa, né? Assim, não deixam de acontecer ainda, claro, né? Assim, a gente, ainda mais no Brasil, um país, né, com uma desigualdade social imensa, né? Assim, acho que isso acontece, continua acontecendo, as violências domésticas, as violências, né, de abusos sexuais em crianças, isso continua acontecendo. Mas eu acho que o que a gente hoje em dia tem de mais. Acho que a gente caminhou nisso porque a gente tem mais formas de tentar conter essa realidade, né? A gente tem mais, né, fiscalização, a gente tem mais, né, pessoas falando sobre isso hoje em dia, sobre as violências de abuso. Mas eu acho que a gente agora parte para um outro tipo de violência, que é a violência das redes sociais. Então, acho que o fator abusivo mudou. O vetor abusivo, ele não deixa de existir dentro do campo da família, né? Mas ele agora ganha um novo contorno, que é dentro da internet você tem jovens vivendo abusos sexuais o tempo todo, né? Assim, nos consultórios a gente vê, né? Assim, crianças que entram na internet e aí o outro faz, manda a foto e faz não sei o quê, e pede para isso, e vive dentro desses grupos uma realidade abusiva, né? Assim, então, não é só mais a família ou né, o vizinho, né, que vai abusar sexualmente. A gente está falando de abusos que são tanto no campo sexual quanto no campo moral, né? Assim, o Jamie vive, né, uma realidade ali dessa questão dos red pills, né, dos incels, né? Isso não deixa de configurar um abuso no campo do, né, como é que ele está se estruturando psiquicamente dentro de um grupo que não tem nenhuma relação com ele diretamente, mas tem com com as falhas dele, com as feridas dele, né? Com as questões dele, né? Então, eu acho que é isso, os abusos, as violências mudam, né? Eu acho que a Márcia, ao perguntar se o momento agora é mais violento do que era, eu diria que é uma violência diferente, porque é exatamente essa violência virtual, né, que acaba gerando uma violência objetiva, concreta, mas existe uma violência nesse mundo virtual e que exige da família e da escola, claro que da sociedade, uma atenção muito maior, né? Porque se antes da internet o que os pais tinham que se preocupar no sentido de violência era a relação entre as crianças ali, eles estavam vendo com a entrada da internet e com a entrada do adolescente nesse mundo virtual, os pais se perderam, né? Porque não estão ali sabendo o que o filho está assistindo, que tipo de influência ele está recebendo. Então, é uma violência muito diferente, né, com a qual muita gente não estava e nem está ainda tão familiarizado. Eu li, enquanto eu estava falando, eu li rapidinho uma frase da Renata que diz que a violência está online. É isso mesmo, né? O problema não é quando está offline. Offline a gente ainda lembra como é que lida, mas agora é uma violência virtual, né? Que exige de nós um outro olhar, né?
E é Vamos muito lá. mais difícil, né, pelo silêncio. Tem aqui Claro. uma fala da Paula. Vou gostar de te ouvir, Paula, que fala aqui sobre o quanto a gente tem uma geração, né, que vai para a internet e que fica desprovida, né, de uma interação social, que seria fundamental para que a responsabilização se desenvolvesse, né, assim, com saídas saudáveis, né, para a raiva, para os sentimentos depressivos, enfim, o quanto que a tecnologia gera patologias, né? Assim, tem um livro, né, que eu também cito bastante, que é esse da geração ansiosa, e que fala coisas muito importantes, mas terríveis também, né? Porque diz assim que não importa, nem mesmo que a criança e o adolescente não tenham tanto acesso à internet, isso acaba não fazendo tanta diferença, porque todo grupo é afetado. Então, mesmo que não tenha celular ou que não acesse tanto essas coisas, o grupo já vai ser afetado por esse tipo de estímulo, né? E isso é muito sério. Mas quer falar, Paula? Fala. Quero. Eu fiquei ouvindo a Sônia também, fiquei pensando um pouco nessa diferença das formas de violência. Eu não sei se a minha fala vai exatamente no sentido de culpabilizar, talvez, a ferramenta da internet. Eu acho que a internet acaba sendo esse novo território que reflete um pouco uma coisa que já vem acontecendo na sociedade, que é esse shift, esse deslocamento, né, daquela violência que era a violência da lei autoritária, né, inclusive de uma forma de misoginia muito autoritária, para completa ausência de lei que a gente vem vivenciando e que eu acho que aí, para mim, assim, dentro dos meus estudos, entra muito esse papel intergeracional, né? Onde é que fica ali essa interação entre, não só entre pais e filhos, mas desse lugar da escola, esse lugar da sociedade, esse lugar do adulto diante dessa criança, e que, enfim, culmina aí numa espécie de convivência que eu chamo de Senhor das Moscas, onde eles fazem as próprias leis, né? Um território onde a lei é feita ali entre os pares, meio de uma forma muito patológica para a saída desses sentimentos agressivos, disso que a Júlia fala, né? O que eu vou fazer com esse conflito entre a posição da mulher maternal e a posição da mulher erotizada, e tudo acaba virando muito persecutório, muito pautado no ódio. E, enfim, acho que falta ali um vínculo entre essas gerações e que na internet isso ganha muito chão, né? Porque realmente, nem que a gente quisesse pegar o celular de todo adolescente, a gente não ia saber tudo o que acontece ali, né? Sim. Tem, eu acho que em cima dessa sua fala, Paula, uma cena bastante interessante no segundo episódio, na escola, quando o filho do policial fala com ele, né? Porque ele diz que não estava gostando de ver o pai perdido daquele jeito. E aí ele explica ao pai o significado de cada símbolo e realmente o pai policial, o dono da lei, mas desconhecia. E como isso muda o rumo da leitura deles, né? E como, por mais que ele estivesse lidando com aquilo, ele desconhecia o tanto que o filho dele sabia de tudo aquilo, né? Entendia tudo aquilo. Ele chega a se assustar, né? Ouvindo as explicações do filho. Ou seja, uma distância muito grande, né, de tudo que está aí, está na vida de todo mundo. Só que é com um descompasso muito grande, né, entre como o adolescente, o jovem, lida com essas informações e como os pais têm ou não acesso a isso,
né, de informação. Isso eu lembro que quando eu vi, eu tomei um susto, né? Porque é bonito ver o menino dizer que chamou o pai para falar porque estava incomodado de ver o pai perdido naquilo ali, Agora, né? É isso que a gente tem visto na clínica, né? Esses adultos completamente perdidos, sem saber o que fazer. Eu acho que tem até Sim. cenas um pouco mais sutis na escola, que não são relacionadas ao caso, mas que, ao caso, né, do assassinato, mas que vai mostrando o dia a dia da escola e esse professor que não sabe muito bem o que está acontecendo com a turma dele, ou esse diretor que passa entre alunos que estão em conflito, e aí, tipo, meio que faz vista grossa para a situação. Tem alguns elementos ali que o diretor e o autor da série foi pincelando para gente, para dar essa sensação, né, de esse adulto Uhum. perdido. Sim. é, tem uma coisa interessante nisso que você falou, Sônia, da cena, do que a Paula trouxe, da cena em que o filho fala com o pai. É muito interessante porque, de alguma maneira, há uma identificação ali. Porque o pai, quando entrou na sala, viu o filho sofrer chacota. Ele viu o filho deslocado, ou seja, ele viu também o filho numa situação delicada. É interessante que quando o filho fala isso, é quase reparador para o próprio filho do fato do pai ter espiado e ter descoberto, ter visto o quanto ele fica deslocado. E não Uhum. à toa começa a série com um pedido de ajuda desse menino. Porque Isso. a primeira cena da série é o filho dele mandando para ele uma mensagem falando: pai, eu não quero ir para a escola, eu estou com dor de estômago, né? Uhum. Se a gente pensar, a série toda, ela não começa pautada no que já não tem jeito, que é o menino que já cometeu o crime, digamos, que já se desorganizou de uma maneira brutal. Ela começa a série com um menino que está pedindo ajuda, que está em busca desse pai, né? Desse adulto que o apoie, que olhe para ele. Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que está muito em diálogo com isso que vocês trouxeram. Uhum. E o quanto as relações nas escolas, né, são muito pautadas por essa violência, e o quanto é difícil para a própria escola, como instituição, lidar com isso, né? Quando os policiais saem da escola, né, e falam, mas como é que você aguentou estudar num lugar desse tipo, né? Assim, que difícil. Porque é isso, é muita agressividade e todo mundo com dificuldade de lidar com aquilo, porque é difícil para todos, né? É difícil para os alunos, é difícil para os professores, enfim, muitos desafios, né? Com essa velocidade, eu acho, assustadora da tecnologia, porque é tudo muito veloz, é tudo muito rápido, né? Assim, para gente que é de outras gerações, acho que é difícil mesmo acompanhar, é difícil entender. Não, assim, eu falo muito isso para os pais dos meus pacientes, não se iludam de achar que vocês estão entendendo tudo da internet, porque eles dão volta o tempo inteiro, eles entendem infinitamente mais do que a gente dessas coisas, né? Assim, É, enfim. eu acho que tem até aqui, né? Colocaram no chat a questão do amigo, né? Assim, do menino, né? E como tem a Márcia que botou, como que durante, né, a série a gente chega até em algum momento a achar que será que foi ele mesmo, né? O menino, o amigo dele é mais agressivo que ele, será que não, né? Claro que isso, né, em algum momento se entende que não foi o amigo. Mas eu acho que ali mostra a cumplicidade mesmo entre os meninos, né? Assim, o menino, os meninos se protegendo, né? Que é uma coisa, né, comum, né? Que a gente se fala muito sobre a cumplicidade masculina, né? A proteção, né? Dos amigos, né? Assim, agora eu acho que tem uma questão na escola, né? Assim, que eu queria até pontuar que eu acho que ali naquele momento, né, assim, tá todo mundo muito perdido, né, assim, e ao mesmo tempo
os alunos, né, assim, aquele menino que é o amigo, né, assim, ele é completamente, ele sai da sala do diretor, né, nessas cenas mais sutis, né, ele sai da sala se recusando a responder e ninguém consegue contê-lo, ninguém consegue parar o menino e chegar e falar, não, peraí, a gente está... O policial não consegue chegar para ele. Eu acho que essa cena é muito emblemática, né? Uma pessoa da lei, um policial, não consegue chegar para esse menino e dizer, peraí que a gente ainda está conversando, né? Assim, eu preciso te entender. Não, ele levanta, sai e vai. E isso a série mostra como, assim, ninguém está conseguindo, voltando, né, à minha primeira fala, conter ninguém ali, Sim. né? Então, eu acho que é uma série que vai mostrar um pouco essa... Tá todo mundo, né, os adolescentes mandando ali um pouco naquela realidade. E você começou falando, né, sobre essa sensação de será que foi, desculpa, será que foi ele que matou? Será que foi o amigo? E é interessante como é que a gente fica com essa esperança de que não tivesse sido ele, né? Exato. Porque aí é a nossa responsabilidade, né? Só que é no primeiro episódio que a gente sabe que foi ele. E fica todo mundo boquiaberto com essa situação, né? Porque a esperança é de que não foi ele. É claro que não, foi outra, mas não, foi ele. Foi aquele menino de 13 anos. E tão angelical, né? Tão um menino tão bonitinho, né? Assim, eu acho que tudo isso tá na série, né? Ele é tão bonitinho, ele é tão ele faz xixi nas calças quando o policial entra, né? Assim, tudo vai em algum momento, né? As coisas vão mostrando como a gente vai ficando com pena dele. E eu acho realmente, assim, agora colocando assim uma... Eu acho que, claro, a gente todos são vítimas ali, apesar dele ter sido, claro que existe a grande vítima, que é a menina, né? Mas eu acho que a série mostra que, assim, como sociedade, está todo mundo dentro de um enquadramento de vítima, porque, assim, esse menino, né, ele chega às vias de fato porque muita coisa aconteceu para ele chegar ali, né? Ele é responsabilizado, ele é responsável pelo que ele fez, mas é isso, assim, a gente tenta acreditar que não é ele. Afinal, ele faz xixi nas calças quando o policial entra, né? Coitado, a gente está ali sempre coitado, botando ele, né, coitado na situação. Enfim. Tem uma outra questão que eu também acho que é bem importante, né? Assim, enfim, conversando com uma amiga psicanalista também essa semana, ela falou sobre isso e acho que está coberta de razão, que é o quanto que na nossa época fica difícil exercer, né, essas funções paterna e materna num momento em que as pessoas trabalham absurdamente, né, assim, para pagar conta, para dar conta de um básico, né, assim, para manter ali enfim, né, a casa, a estrutura, e aí o quanto é difícil dar conta de tudo isso. É um mundo, é uma sociedade muito difícil, assim, não é uma época fácil para a gente viver, né? E assim, é isso, aí tem que Cuidar, trabalhar o né? tempo inteiro, Cuidar. tem que trabalhar sem parar, tem que se esforçar, tem que, né? E ao mesmo tempo tem que prestar, tem que ter que tempo essa pessoa vai ter, né? Assim, quando que vai estar descansado para prestar atenção no que está acontecendo com o filho, no que está acontecendo com a filha, se não for algo, se for mais silencioso, como é o caso do menino na série, né? Que é mais escorregadio, que não olha de frente, enfim, porque tem muita gente que não percebe mesmo, né, esses sinais. O Sônia, quer falar? Marco, agora, quero, porque eu estava te ouvindo e vi a colocação do Marco de que o menino também é vítima. Sem dúvida que o menino é vítima Todos. desse bullying todo. Marco, você não quer falar, não? Acho Não. que não. Mas é que, sem dúvida, né, o menino também é. Só que ele, enquanto vítima dessa negligência familiar, desse não olhar da escola, porque na escola é dito que até um tempo atrás ele estava muito bem,
mas que ele havia mudado, mas nada foi feito, né? É claro que é vítima também. Fala, E a Constância. dificuldade, muitas vezes, que as pessoas vão ter de perceber, né? Tá, ele mudou, mas essa é uma mudança que faz parte da adolescência ou é algo patológico, né? Essa Claro. é uma dificuldade muito séria, assim. Tem aqui uma questão da Valéria também, que é uma reflexão dela, né, sobre a dificuldade de refazer, né? Ela fala da dificuldade que ela tem um filho, né? Um menino de 10 anos, e a dificuldade de trabalhar, né? Assim, a relação com o feminino, né? Assim, como ensinar a ser um homem diferente, né? Ela também fala do quanto que muitos homens têm medo, né? Dessas mudanças, dos novos lugares femininos, né? Que ocupam. Eu gosto sempre de lembrar, assim, falando um pouco de política, né? Assim, mas não resisto. Uma coisa que me impressiona muito, sempre me impressionou num país como o nosso, quando a gente teve, né, uma presidenta, como ela gostava de dizer, ataques absurdos, era xingada de tudo que era maneira, assim, faziam panfletos extremamente agressivos, assim, era chamada de burra, era chamada de vaca, né, de tudo que era Misóginos, né? possível. Tinha né, uma coisa horrorosa que colocavam nos carros para a hora da gasolina, né? Enfim, de colocar, né? De abastecer o carro, uma coisa horrorosa, chamavam de burra, não tinha valor nenhum. E aí, quando a gente vê um homem depois, né, na presidência, falando barbaridades, como a gente teve, né, falando coisas absolutamente inaceitáveis, não tinha o mesmo tratamento. Sim. Assim, né? Esse sim falava burrices inaceitáveis, né? Mas a burra é a mulher sempre, né? Assim, é extremamente, é muito machismo. Não é assim, a gente tem também que prestar atenção, porque a gente não pode se iludir, né? De achar que já chegou num lugar de conquista. Não chegamos. Não chegamos mesmo. Tá Assim, tem longe muito caminho. ainda. Está longe. Está longe, assim, as dificuldades, né, assim, nesse mundo capitalista, né, para uma mulher são infinitamente maiores do que são para um homem, assim. Enfim, quem mais quer falar? Embora não tenha colocado no chat, alguém quer falar alguma coisa? Eu acho Estamos que a gente precisa encontrar, então, qual é o caminho, né? Como é que a gente lida com isso tudo e como é que a gente pode sugerir algo né, a enfim, não só para saída. os nossos pacientes, para os pais, né, mas É, para a escola, enfim, quais são as eu sempre saídas. vou dizer que a saída está no afeto, tá no amor, na compreensão, sabe? Assim, olhar para o adolescente, olhar para a vida, compreendendo e abrindo novos caminhos, né? Assim, para acolhendo as dificuldades, as dores, não fechando os olhos, né? Enxergando o que está acontecendo, mas acolhendo, eu acho, acima de tudo. Enfim, acho que esse caminho, né, de um capitalismo muito cruel, que vai contra toda a compreensão, toda a empatia, toda ternura, né? Aí eu lembro da nossa querida Elizabeth, o quanto é ruim isso, né? Assim, o quanto é adoecido. Enfim, tem que lidar com a raiva sem fechar os olhos, assim, tem que tratar disso. Mas, como psicanalista, né, eu vou sempre dizer que o caminho está no consultório. E Eu está no cuidado, né? Está na disponibilidade para o que essa criança, o que esse adolescente está trazendo de dificuldades, né? eu estava conversando ontem com uma amiga minha, né, que trabalha em escola, né, na mesma escola que eu trabalhei,
E ela estava conversando, né, que o papo dentro das escolas, ela falou assim, a esperança da escola são os consultórios de psicanálise. Ela falou essa frase para mim. A esperança das escolas é o consultório de psicanálise e são as crianças que estão em terapia, porque como escola a gente consegue fazer uma coisa dentro do coletivo, né? Assim, mas ela, né? A gente estava conversando sobre, né, a geração que está precisando ser cuidada e que tem alguma chance de salvação é essa, né? Assim, é essa que a gente está tendo que olhar e que, né, dentro dos nossos consultórios, acho que a pergunta da Valéria, né, sobre o filho, né, eu acho que isso é fundamental, porque eu acho que a gente vive também, né, aí entrando na coisa, né, a radicalização é tão grande, né, que eu acho que é isso, as mulheres estão de uma outra forma, os meninos estão perdidos sem saber como se colocar, e acho que nesse meio de campo tem, né, os adultos, né, que não conseguem fazer uma interação também geracional, né, ficam ali isolados, né, dessa conversa. Então, eu acho que é isso, é a gente tentar entender como a gente conduz e orienta, né, e de ambos os lados, tanto das meninas, né, como dos homens, dos meninos, né, que vão ter que se deslocar de alguma maneira, né? Eu não sou pessimista, não, tá? E não perco a esperança Nem eu. jamais. Eu acho que a gente vai sim caminhar para lugares melhores, mas é isso, sem fechar os olhos, apostando na saúde, apostando no afeto, na compreensão, né? Assim, ouvindo, pedindo ajuda, é, né? Como um todo, né? Assim, com espaço de solidariedade sempre, enfim, mas não sou pessimista, não. Acho que a gente está Ainda bem, a gente não precisando, pode ser não pode. pessimista. Acho só que a gente está precisando aprender a lidar com algo que é muito novo, que é muito recente, né? Assim, que é o que a internet traz. A agressividade, a violência não é exatamente a novidade, a misoginia não é a novidade. O Sim. problema é a complexidade desse momento que a gente vive, mas eu olho para frente com muita esperança, não pode ser E tem diferente. uma coisa que também é importante, porque fica dando uma impressão, né, de que a gente está demonizando a internet. Não, Não é isso. estamos Evidente que a aqui, né? internet, estamos aqui usando, a internet tem um monte de coisa positiva, é evidente, mas tem um dado que é interessante, né? As escolas agora estão proibindo o uso de celular. Perfeito, maravilhoso. As crianças estão voltando a brincar, né, a fazer jogos, a interagir, mas os pais eventualmente não largam também o celular, Pois é. né? Então, as crianças têm na mãe e no pai figuras que estão o tempo todo lá digitando, olhando, lendo, e aí fica realmente muito complexo. Se você não dedica tempo à relação real, interpessoal, né? E fica o tempo todo com a tela, o que você está passando de informação é de que é por aí, a criança também tem que ficar, né? Está liberado para ela, porque os pais também fazem. Então, isso é uma coisa que é muito importante, né? Para que os É. adultos também cuidem do tempo que eles ficam no celular ou no computador. É evidente que tem gente que trabalha em casa, não tem jeito, mas acabou o horário de trabalho, fecha a tampa do computador para estar verdadeiramente com seus filhos, né? E a Eu tenho sugestão que eu pacientes que dou. os filhos se comunicam por WhatsApp dentro de casa, né? Uhum. Um escreve para o outro: você vai almoçar? Não, não vou. Assim, eu digo: oi, o que é isso? Dentro da mesma casa, né? E isso acontece.
Desculpa, Júlia, te A atropelei. sugestão que eu Fala. dou, não, só uma sugestão, eu acho que para todo mundo que tem filho nessa faixa etária, né, que assista a série com os seus filhos, né? Assim, eu acho que é uma sugestão, assim como a Grã-Bretanha está mandando passar em todas as escolas, né? Assim, eu tenho ouvido de amigas com filhos nessa faixa etária, né? Assim, que estão vendo, assistindo a série com seus filhos e que nessa experiência estão chegando, estão percebendo, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes os filhos não percebem certas coisas, então é uma oportunidade de mostrar, como também conhecendo uma parte daquilo que os filhos realmente não mostram, né? Que vivem na internet e tentando entender um pouco do mundo deles. Então, criando uma conexão, que é, como a Paula falou, né? Intergeracional, né? Assim, da gente poder. Eu acho que essa tem sido uma coisa que eu tenho visto que tem dado muito, tem sido interessante. Assistir a série com os filhos, né? Comentar, conversar e criar espaços de troca, né? A gente já até extrapolou aqui o nosso Extrapolou o tempo. tempo, mas tempo. queria só dizer que tem uma fala da Luísa, minha irmã, que fala da dificuldade, né, para ela como mãe dessa linha tênue, né, entre dar limite e acolher, né, e o quanto que muitas vezes os filhos, percebendo o medo dos pais, né, diante das situações, acabam manipulando, né, assim, porque isso a série também traz, é verdade. Enfim, o menino é bastante manipulador, e é ali que a psicóloga escorrega, né? Escorrega. Enfim, que ela não consegue lidar. Mas muito bom todos vocês aqui. Super Ninguém mais tem obrigada. uma colocação, não? Eu morro de Eu pena acho que também de encerrar. Maria essa Oi. questão Clara, do quer falar? desculpa te interromper, Fala, dar Renata. limite, né? Como dar limite e acolher, né? A verdade é que o limite ele é sempre necessário. É como descobrir como dar o limite acolhendo, né? Um limite acolhedor, porque o limite não pode faltar, né? Infelizmente, dar limite é dar amor, Com né? É certeza. isso. É o contorno, né? Sim. Enfim, E é o Necessário. limite com o acolhimento, né? Porque dar limite não precisa ser de uma forma agressiva, Exato. botando de castigo. Não. É um limite com explicação. É um limite com acolhimento. O nome disso é amor, é cuidado, É. né? E que é preciso, é fundamental. Tem uma última fala aqui do Marco Sim, Aurélio, dizendo, né, falando da importância, né, assim, que seria o Estado realmente investir em saúde mental, que é algo, né, muito distante da nossa realidade aqui. E ele lembra, né, da nossa querida e saudosa Elizabeth Paulon, que apontava muito isso, né, assim, que tinha vários projetos para tentar valorizar a saúde mental de outra maneira, né, com apoio do Estado, mas muito longe da nossa realidade, infelizmente. a gente continua insistindo. A gente não desiste jamais. Tem meu Dom Quixote ali, bem no meu consultório, bem ali, porque é isso, estamos na luta sempre. 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 Gente, passamos quase 10 A Ana minutos do também tem o Dom horário. Quixote. Ah, que máximo, Ana! Gostamos, Eu né? vi você, antes de aparecer com Dom Quixote, aparecer com um cachorrinho lindo. É Eu vi verdade. você no colo. Gente, para a gente não extrapolar mais ainda, né? Imagino que todo mundo tenha lá os compromissos. Eu queria, em nome da IBPE, agradecer a presença de todos. Existe a possibilidade de, talvez, mês que vem ou no outro, termos um novo encontro clínico com mais um outro filme pauleira,
Ana, pode porque reclamar, Ana, fui eu que escolhi, é barra pesadíssima. é barra A pesada, mãe muito barra pesada. mas é um filme baseado em fatos Fatos reais, reais, é. que aí torna a barra um pouco mais pesada. Mas esse vai ser anunciado ainda. Seria o filme de hoje, mas a gente foi atropelado pela adolescência e aí trocamos, deixamos o filme para o próximo encontro. Mas acompanhem pelo Instagram, que a gente está sempre comunicando, né, os encontros clínicos, que são ricos, é uma delícia ver a casa cheia, ver as perguntas de todos, a participação, o interesse de todo mundo. Claro que eu estranho gente que não falou, né, Gabriel? Mas é claro que é compreensivo, tem muita gente, muita pergunta, mas queria agradecer a todo mundo a presença e Nossos alunos todos aqui, brigadíssima. é bom, né, ver a turma aqui É presente. ótimo, Vem para a aula e vem ao sábado para discutir um filme. Mas, na verdade, é mais do que discutir um filme, né? É discutir essas questões que nos assolam hoje em dia, dentro do consultório, nas nossas famílias. O filme foi um catalisador dessas coisas necessário, todas. uma discussão muito necessária. Muito Necessário. bom ver todo mundo aqui. Renata, quanto tempo, que maravilha você estar aqui, muito bom. Eu ainda Foi tenho o ótimo, privilégio excelente. de. Obrigada. Adoramos todos. Ainda tenho aqui um pouquinho da minha família, minha irmã, minha prima, um amigo de infância. Muito bom. Adorei. Gente, muito obrigada. Em breve ele vai estar no canal do YouTube e aí a gente vai poder rever esse debate. Enfim, muito obrigada a todos pela presença. Vamos encerrando aqui, 11h42, Obrigadíssima. com atraso. Bom fim de Um semana. beijo para Beijo. todos. Tchau, tchau, gente.